Olá, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando em vídeo como que eu fiz esse lindo trilho de mesa de borboletas e eu vou ensinar isso de um jeito mais simplificado possível. Então eu vou ficar narrando o vídeo, em algumas partes eu vou cortar, que é para o vídeo não ficar muito longo, mas não precisa se preocupar porque não vai atrapalhar em nada. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, que deixe o like, pois isso me ajuda muito a saber que você está gostando dos meus conteúdos. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode estar deixando aí nos comentários, que eu sempre estou lendo e respondendo todos. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. A linha que eu usei para fazer o trilho de mesa é essa que vocês estão vendo no vídeo. Porém, se você já tem costume de usar outro tipo de linha ou de outra marca, não tem problema, pode estar fazendo também. Como eu moro em uma cidade pequena, não tenho muita opção de linha. Essa era a única opção disponível naquele dia. Então, eu me senti obrigada a trazer essa linha mesmo. E como foi no maior estabelecimento da minha cidade, acredito que nas outras lojinhas nem tenham essa linha para vender. Eu comprei aqui por R$ 13,60. Agora me diz aí nos comentários quanto que está custando essa linha na sua cidade. E a agulha que eu usei para fazer o trilho de mesa foi a de 3 milímetros. Mas não se preocupem, eu vou deixar todas as características da linha e da agulha na descrição. Mais outra coisa, quando faltavam 2 borboletinhas para finalizar o trilho de mesa, a linha acabou. Então eu tive que voltar lá no estabelecimento e comprar mais outra linha para terminar de fazer. E o bom foi que eu encontrei a linha, porque vende muito rápido. Então, quando for comprar, compre 2 linhas. Primeiramente, eu iniciei com 64 correntinhas. Após as 64 correntinhas feitas, eu vou fazer mais 5 correntinhas, fazendo assim um total de 69 correntinhas. Voltando na correntinha de número 64, eu vou subir um ponto alto, fazendo assim um bloquinho vazio. Em seguida, eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 correntinhas de base e na próxima correntinha eu vou fazer um ponto alto. E aí, eu vou fazer o segundo bloquinho vazio. Em seguida, eu vou repetir de novo este mesmo passo. Vou fazer 2 correntinhas, pular 2 correntinhas de base, na próxima vou subir um ponto alto. Eu vou fazer um total de 5 bloquinhos vazios. Após fazer os 5 bloquinhos vazios, eu vou fazer a parte do meio do trilho de mesa, que é a parte rendada. Para iniciar a parte rendada do trilho de mesa, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou prender essas 3 correntinhas na segunda correntinha de base. Em seguida, eu vou fazer mais 3 correntinhas. Vou pular 2 correntinhas de base. Na próxima, eu vou subir um ponto alto. Em seguida, eu vou fazer 4 correntinhas. Pular 4 correntinhas de base. E na próxima, eu vou fazer um ponto alto. Novamente, vou fazer 3 correntinhas. Vou prender na segunda correntinha de base. Vou fazer mais 3 correntinhas. Vou pular 2 correntinhas de base. E na próxima eu vou subir um ponto alto. Em seguida, eu vou fazer 4 correntinhas. Pular 4 correntinhas de base. E na próxima eu vou subir um ponto alto.
Nessa parte rendada vai ter um total de 7 pontos, entre correntinhas presas e esses bloquinhos vazios. Agora está em 4. Eu vou fazer mais duas vezes essas correntinhas presas e mais uma vez este bloquinho vazio de 4 correntinhas. Aí fica um grupinho, essa parte rendada, de 7 pontos, entre correntinhas presas e correntinhas livres. Aí, como vocês podem observar no vídeo, as correntinhas presas tem um grupinho de 3. E os bloquinhos vazios de 4 correntinhas são 2. Então, precisamos ter um total de 7. Eu espero que tenha dado para entender minha explicação. Ficou um pouquinho confuso, mas eu acho que dá para entender o que eu quero dizer. Pronto, aí estão os 6 pontos feitos. Agora, para finalizar, eu vou fazer só mais uma vez as correntinhas presas. Aí ficam 4 correntinhas presas e 3 bloquinhos de 4 correntinhas vazios. Mas em caso de dúvida, você deixa aí no comentário que eu vou responder você, tá bom? Prontinho, essa parte rendada já foi finalizada. No total foram 4 correntinhas presas e 3 bloquinhos vazios. 3 bloquinhos de 4 correntinhas. Agora eu vou fazer 5 bloquinhos vazios. Esses bloquinhos vazios são os bloquinhos normais, de 2 correntinhas. Do mesmo jeito que eu comecei, eu vou fazer no final. No começo eu também fiz 5 bloquinhos vazios. Agora eu vou fazer 5 bloquinhos vazios. E por último eu vou fazer um bloquinho cheio. E para quem não sabe, um bloquinho cheio contém 4 pontos altos seguidos. Como até agora eu finalizei com um ponto alto, como vocês podem ver, que a agulha está no ponto alto. Este já é o primeiro ponto alto do meu bloquinho cheio. Agora eu vou fazer o segundo na próxima correntinha, o terceiro na próxima correntinha e o quarto e último ponto alto na última correntinha. Assim foi feito o bloquinho cheio. E assim é finalizada a primeira carreirinha do trilho de mesa. Agora, para a segunda carreirinha, eu vou virar e vou iniciar com 4 correntinhas. E vou prender essas 4 correntinhas com um ponto alto. Como vocês estão vendo aí no vídeo, vai formar um bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio. Como vocês já sabem, o bloquinho cheio contém 4 pontos altos. Vamos substituir as 2 correntinhas do bloquinho vazio por 2 pontos altos. Na sequência, usando os bloquinhos vazios de base, vou fazer 3 bloquinhos vazios. E logo após fazer os 3 bloquinhos vazios, eu vou dar início à parte rendada. Porém, nessa segunda carreirinha, eu vou inverter a ordem dos bloquinhos. Na carreirinha anterior, eu dei início com o bloquinho preso, de 6 correntinhas. Agora, eu vou dar início com um bloquinho vazio, de 4 correntinhas. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Em seguida, o bloquinho vazio da carreirinha anterior vai servir de base para prender as correntinhas. Aí eu estou fazendo as 3 correntinhas e prendendo com um ponto baixo. Em seguida, eu vou fazer mais 3 correntinhas e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Logo em seguida,
vou fazer um bloquinho vazio de 4 correntinhas, para na próxima carreirinha servir de base para prender estas mesmas correntinhas. Eu espero que esteja dando para entender. E dessa forma eu vou fazer até o final dessa parte rendada desta carreirinha. E assim está ficando a segunda carreirinha do meu trilho de mesa. E agora eu vou fazer bloquinhos vazios. Vou fazer um total de 4 bloquinhos vazios. E no quinto bloquinho eu vou fazer um bloquinho cheio. Para finalizar essa carreirinha, eu vou fazer um bloquinho cheio. Eu vou só substituir as duas correntinhas do bloquinho vazio por 2 pontos altos. E para finalizar essa carreirinha, eu vou fazer o último ponto alto deste bloquinho cheio. Na sequência, eu vou dar início com a terceira carreirinha. Para iniciar a terceira carreirinha, eu vou fazer 5 correntinhas e no último ponto alto de base da carreirinha anterior eu vou subir um ponto alto, fazendo assim um bloquinho vazio. E agora eu vou fazer um bloquinho cheio. Agora eu vou fazer os 3 bloquinhos vazios em cima dos 3 bloquinhos vazios de base. E em seguida vou começar a fazer a parte rendada, invertendo de novo os bloquinhos. Na verdade, eu vou inverter a ordem dos bloquinhos. Como na carreirinha anterior, eu iniciei com um bloquinho vazio de 4 correntinhas. Nessa carreirinha, eu vou iniciar com um bloquinho de 3 correntinhas presas. E em seguida, eu vou fazer o bloquinho vazio de 4 correntinhas. Observe. E dessa forma, eu vou trabalhando até o final dessa parte rendada.
Prontinho. Agora eu vou fazer 2 bloquinhos vazios e o próximo eu vou fazer um bloquinho cheio. Na quarta carreirinha, eu vou iniciar com 5 correntinhas. No último ponto alto de base, do bloquinho cheio anterior, eu vou fazer um ponto alto, fazendo assim um bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio e outro bloquinho vazio. Esse último bloquinho vazio sempre vai ficar vazio durante todo o trilho de mesa, porque ele separa as borboletas da parte rendada. E novamente vou iniciar essa parte rendada invertendo o lugar dos bloquinhos. Então, nessa carreirinha, como na segunda, vai ser iniciada com um bloquinho vazio. E em seguida com o bloquinho preso, que é esse bloquinho de 3 correntinhas presas. Eu vou fazer essa sequência até o final dessa parte rendada. E agora eu vou fazer 2 bloquinhos vazios e um bloquinho cheio. Na quinta carreirinha, eu vou iniciar com 4 correntinhas. Vou fazer um ponto alto, fazendo assim outro bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio e um bloquinho vazio, que separa as borboletas da parte rendada. E na sequência eu vou iniciar com a parte rendada. Eu não vejo mais necessidade de ensinar, porque eu acho que já deu para entender. E então eu vou cortar essa parte do vídeo. Agora eu vou fazer o bloquinho vazio de separação. Em seguida, eu vou fazer 2 correntinhas e vou pular lá para as 4 correntinhas, como vocês podem ver aí no vídeo, e vou fazer um ponto alto.
Assim ficam 2 bloquinhos vazios. Em seguida, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Vou separar estes 3 pontos altos com 3 correntinhas. E nas mesmas 4 correntinhas, eu vou fazer mais 3 pontos altos, fazendo assim um lequinho. Em seguida, eu vou fazer 4 correntinhas e pular lá para as outras 4 correntinhas de baixo, como vocês podem ver. E dentro dessas correntinhas, eu vou fazer outro lequinho com 3 pontos altos, 3 correntinhas de separação e novamente mais 3 pontos altos. E assim eu iniciei a primeira parte do corpo da borboleta. Na sexta carreirinha é o seguinte: eu vou pular lá para o segundo ponto alto de base e vou fazer um ponto baixo. Vou pular para o próximo ponto alto e fazer outro ponto baixo. E vou pular lá para a correntinha e fazer outro ponto baixo. Na sequência, eu vou fazer 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. Em seguida, eu vou dar início a mais um leque. Nessa carreirinha, eu vou separar estes 2 leques com 6 correntinhas. Na carreirinha de baixo, eu separei com 4. Agora, eu vou fazer 6 correntinhas e vou pular lá para o próximo leque. Prontinho. Agora eu vou fazer 2 correntinhas. No terceiro ponto alto de base, eu vou subir outro ponto alto, formando assim um bloquinho vazio. E em seguida, eu vou fazer bloquinho vazio sobre bloquinho vazio. São 3 bloquinhos vazios até chegar na parte rendada. E sobre essa parte rendada, como eu já expliquei como que faz ela, eu vou cortar no vídeo, que é para não ficar um vídeo muito longo, e vou voltar com a outra borboletinha. Agora eu vou iniciar a segunda borboleta do mesmo jeito que eu fiz com a borboleta anterior. Primeiramente, vou fazer o primeiro bloquinho de separação. Em seguida, vou fazer 2 correntinhas e vou pular lá para as 4 correntinhas para iniciar o primeiro lequinho. E como você já deve saber, o lequinho contém 3 pontos altos, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. Agora, com o lequinho feito, eu vou fazer 4 correntinhas, que vão separar um lequinho de outro. Vou para as 4 correntinhas de baixo e vou fazer o segundo lequinho. Finalizada a carreirinha de número 6, agora eu vou iniciar a carreirinha de número 7. Vou pular para o segundo ponto alto de base
e vou fazer um ponto baixo. Em seguida, vou fazer outro ponto baixo no próximo ponto alto de base, como vocês estão vendo agora, e mais um ponto baixo dentro das correntinhas. Agora eu vou subir 3 correntinhas e vou dar início a mais um lequinho. Após o lequinho, eu vou fazer 6 correntinhas de separação entre o primeiro lequinho e o segundo. Agora eu vou dar início ao segundo lequinho. Sobre essas correntinhas de separação, eu sempre vou aumentar 2 correntinhas em cada carreirinha. Primeiramente eu comecei com 4, agora eu fiz 6 e na próxima eu vou fazer 8 correntinhas para separar um lequinho de outro. Agora eu vou fazer 2 correntinhas. No terceiro ponto alto de base, vou subir outro ponto alto, formando assim um bloquinho vazio. Em seguida, nos outros 2 bloquinhos vazios de base, eu vou fazer mais 2 bloquinhos vazios. Pronto, agora essa parte rendada eu vou cortar no vídeo, porque vocês já sabem, e vou pular para a parte da borboleta. Prontinho, agora eu vou fazer 4 bloquinhos vazios. Terminando este último bloquinho vazio, eu já vou logo iniciando um lequinho. E como eu já havia falado, eu vou fazer 8 correntinhas de separação, porque eu sempre aumento 2 correntinhas em cada carreirinha. E vou dar início a mais um lequinho. E assim tá ficando o trilho de mesa, já está tomando forma. Eu espero que você esteja entendendo a explicação. Mas qualquer coisa você pode ou estar comentando aí no vídeo para eu tirar sua dúvida nos comentários, ou você pode estar voltando o vídeo quantas vezes achar necessário. Enfim, na 8ª carreirinha, eu vou iniciar do mesmo jeito que eu fiz nas outras, com 3 pontos baixos até chegar nas correntinhas. E em seguida, vou iniciar mais um lequinho. Como na carreirinha anterior eu fiz 8 correntinhas de separação e eu estou aumentando sempre 2, agora eu vou fazer 10 correntinhas nesta última carreirinha da borboleta. E em seguida eu vou fazer mais outro lequinho. Prontinho, agora eu vou fazer 5 bloquinhos vazios, porque se vocês observarem a primeira carreirinha que fizemos com 5 bloquinhos vazios de separação, da parte rendada para a borboleta. Então, precisamos terminar também com 5 bloquinhos vazios.
Em seguida, eu vou fazer essa parte rendada também. E aí, essas partes eu cortei, que é pra gente economizar em tempo de vídeo. Agora, eu vou fazer 4 bloquinhos vazios. Ao terminar o quarto bloquinho vazio, eu já vou iniciar com mais um lequinho. Com o lequinho feito, eu vou separar com 8 correntinhas. E em seguida, eu vou fazer mais um lequinho. Agora, com a 8ª carreirinha feita, eu vou iniciar a 9ª carreirinha. E como vocês já sabem, eu vou fazer 3 pontos baixos e aí eu inicio o lequinho. Com este lequinho feito, eu vou separar com 10 correntinhas do segundo lequinho. Enquanto isso, deixa eu te lembrar para você não se esquecer de deixar o like e de compartilhar com alguma amiga sua que também ama fazer crochê assim como nós. E se você também não for inscrito, se inscreve, porque tem muita novidade vindo por aí, tá bom? Continuando, agora eu vou fazer mais outro lequinho. Em seguida, com o lequinho feito, eu vou fazer de novo 5 bloquinhos vazios. E agora é a parte rendada, que vocês também já sabem. Como a borboleta deste lado já foi finalizada, agora eu vou fazer só bloquinho vazio sobre bloquinho vazio, ou seja, 5 bloquinhos vazios. Em seguida, na 10ª carreirinha, eu vou subir 5 correntinhas. E no ponto alto de base da carreirinha anterior, eu vou subir outro ponto alto, formando assim um bloquinho vazio. Em seguida, eu vou fazer bloquinho vazio sobre bloquinho vazio, que na verdade são 5. E aí, eu vou iniciar a parte rendada. Prontinho, agora novamente eu vou só repetir bloquinho vazio sobre bloquinho vazio. Novamente, na próxima carreirinha, vou subir 5 correntinhas. No ponto alto de base da carreirinha anterior, vou subir outro ponto alto, formando assim um bloquinho. E de novo, vou fazer bloquinho sobre bloquinho.
Em seguida, vou fazer a parte rendada. Agora, eu vou fazer 4 bloquinhos vazios. O último bloquinho, que é o quinto bloquinho, eu vou fazer um bloquinho cheio. Lembrando que um bloquinho cheio contém 4 pontos altos. E o quarto ponto alto eu sempre faço na segunda correntinha das 5 correntinhas que fizemos da carreirinha anterior. Na carreirinha de número 12, eu vou iniciar com 4 correntinhas. Em seguida, no quarto ponto alto da carreirinha anterior, eu vou subir outro ponto alto, formando assim um bloquinho vazio. E agora, mais um bloquinho cheio. Após o bloquinho cheio, vou fazer 3 bloquinhos vazios e vou fazer a parte rendada. Essa parte eu vou cortar, que é para o vídeo não ficar muito longo. Agora eu vou pular lá para a quarta borboleta. Agora vou repetir o mesmo passo que acabei de fazer. Vou fazer 4 bloquinhos vazios, sendo que o quinto eu vou fazer um bloquinho cheio. Na carreirinha de número 13, também vou iniciar com 4 correntinhas. Aí, no quarto ponto alto de base, vou fazer um ponto alto, formando assim um bloquinho vazio, seguido de um bloquinho cheio. Pronto, agora é só fazer os 3 bloquinhos vazios restantes, fazer a parte rendada e mais 2 bloquinhos vazios do outro lado da borboleta. Até aí. Como eu já adiantei os 2 bloquinhos vazios dessa terceira borboleta, agora eu vou fazer mais um bloquinho cheio. Em seguida, vou para a carreirinha de número 14. Aqui também vou iniciar com 4 correntinhas, sendo que eu faço um ponto alto no último ponto alto de base da carreirinha anterior, formando um bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer mais outro bloquinho cheio. E por último, vou fazer o último bloquinho vazio, que separa a borboleta da parte rendada. Após a parte rendada, eu vou fazer os 2 bloquinhos vazios, como eu fiz na carreirinha anterior. E aí eu volto mostrando o restante da carreirinha. Novamente, vou fazer mais um bloquinho cheio. Em seguida, vou para a carreirinha de número 16. Agora, vou iniciar com 4 correntinhas. Vou fazer aquele bloquinho vazio, seguido de um bloquinho cheio.
E agora é só fazer o bloquinho de separação e a parte rendada. Primeiramente, vou iniciar com o bloquinho de separação. Em seguida, vou fazer 2 correntinhas e vou pular lá para as correntinhas, as 4 correntinhas, que eu vou já iniciar o primeiro lequinho da terceira borboleta. Com o lequinho feito, vou fazer 4 correntinhas de separação e em seguida vou fazer o segundo lequinho dessa terceira borboleta. Lequinho finalizado, agora vou para a carreirinha de número 16. Nessa carreirinha eu vou iniciar com 3 pontos baixos. E em seguida vou fazer mais um lequinho. Prontinho, agora eu vou fazer 6 correntinhas. E novamente vou fazer mais outro lequinho. Lequinho finalizado, agora eu vou fazer 3 bloquinhos vazios. Após a parte rendada, eu vou iniciar a 4ª borboleta. Como vocês já sabem, eu vou fazer o bloquinho vazio de separação. Em seguida, eu vou fazer mais outro bloquinho vazio. E logo em seguida, vou fazer o primeiro lequinho e vou separar com 4 correntinhas do segundo lequinho desta mesma borboleta. Na carreirinha de número 17, vou iniciar com 3 pontos baixos e aí eu vou fazer o lequinho. Vou fazer mais 6 correntinhas e mais outro lequinho. Agora vou fazer 3 bloquinhos vazios e vou fazer a parte rendada também. Agora eu vou fazer 4 bloquinhos vazios e mais um lequinho. Em seguida, vou separar com 8 correntinhas este lequinho do próximo lequinho. Prontinho, agora vou dar início à carreirinha de número 18. Vou iniciar da mesma forma que iniciei nas outras carreirinhas. E vou separar os lequinhos com 10 correntinhas. Agora, já finalizei essa borboletinha, vou fazer 5 bloquinhos vazios. Em seguida, vou fazer a parte rendada. Agora, vou fazer 4 bloquinhos vazios e iniciar mais um lequinho. E vou separar este lequinho com 8 correntinhas. Em seguida, vou fazer mais outro lequinho, como estou apontando no vídeo. Na carreirinha de número 19, vou fazer da mesma forma que fiz as outras. E vou separar um lequinho de outro com 10 correntinhas. Quarta borboleta finalizada, agora vou fazer 5 bloquinhos vazios e em seguida a parte rendada. Agora vou fazer 5 bloquinhos vazios.
Na carreirinha de número 20, vou iniciar com 5 correntinhas. E no quarto ponto alto de base, vou subir outro ponto alto, fazendo assim um bloquinho vazio. Em seguida, vou repetir bloquinho vazio sobre bloquinho vazio novamente. Agora, vou fazer a parte rendada e em seguida, vou fazer este mesmo passo do outro lado. Na carreirinha de número 21, também vou iniciar com 5 correntinhas. E vou subir um ponto alto em cima do ponto alto de base, formando assim um bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer bloquinho vazio sobre bloquinho vazio e também a parte rendada. Agora, vou fazer 4 bloquinhos vazios, sendo o quinto um bloquinho cheio. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. Vou subir um ponto alto no último ponto alto da carreirinha anterior, fazendo assim um bloquinho vazio, seguido de um bloquinho cheio. A partir daí, vamos repetir como fizemos nas borboletas anteriores. Estamos fazendo a base para formá-las nas próximas carreirinhas. Em seguida, vou fazer 3 bloquinhos vazios, a parte rendada, e na próxima borboletinha eu vou fazer 4 bloquinhos vazios, sendo o quinto um bloquinho cheio. Finalizada esta carreirinha, vou iniciar a próxima com 4 correntinhas. Em seguida, vou fazer aquele bloquinho vazio, seguido de um bloquinho cheio. No total, eu vou fazer 12 borboletas, porém, se você quiser fazer mais ou menos, fica a seu gosto. Se você quiser um trilho de mesa maior, você pode estar acrescentando mais borboletas. Eu vou fazer o meu com 12. E é o seguinte, a partir desse ponto, eu vou cortar o vídeo aqui, porque eu acho que já deu para entender como que faz as borboletas, a parte rendada, enfim. Porém, se você sentir alguma dificuldade, você pode estar voltando o vídeo quantas vezes achar necessário para tirar alguma dúvida. Então, vou fazer aqui as 12 borboletas e já volto com a finalização do trilho de mesa. E assim ficou meu trilho de mesa com as 12 borboletas. Eu coloquei na bancadinha, porque na mesinha onde eu gravo não coube.
Então, eu coloquei aqui para mostrar como que ficou. E tá maravilhoso. Agora, eu vou finalizar com os últimos detalhes, ou seja, com o corpinho e as anteninhas. Como vocês podem observar no vídeo, eu terminei a carreirinha com os 5 bloquinhos vazios. Aí também vou esconder essa perninha de fio aí, já já eu mostro para vocês. Então, bora lá finalizar esse belíssimo trilho de mesa. E para arrematar essa perninha de fio, eu vou fazer um pequeno nozinho, como vocês vão observar. É bem neste ponto alto, neste último ponto alto que eu fiz. Vou passar a linha por dentro dessa laçada e vou esconder essa perninha entre os pontos altos. E agora é só cortar essa perninha de linha que sobrou. Para fazer o corpinho da borboleta é super simples. Primeiramente eu vou pegar um pedaço de linha. Desse tamanho, mais ou menos. E vou passar por entre as correntinhas, como vocês vão observar aí no vídeo. Primeiramente, eu vou juntar as perninhas da linha embaixo e em seguida eu vou passá-las novamente, fazendo assim 2 voltas. E agora é só dar um nozinho cego lá em cima. Assim fica a cabeça e as anteninhas. Novamente, vou pegar um pedacinho de linha, vou juntar as correntinhas e vou juntar também as perninhas de linha. Em seguida, eu vou trocar as perninhas de linha e vou dar 2 voltas com a perninha de linha pelas correntinhas. E agora é só dar um nozinho cego. E assim fica feito a cabecinha e as anteninhas da borboletinha. E agora é só fazer este mesmo passo nas borboletas restantes. E assim ficou finalizado o meu trilho de mesa. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que tenha sido muito proveitosa, que não tenha ficado com nenhuma dúvida. Eu também espero que você tenha deixado seu like, que comente, porque isso me ajuda bastante. E principalmente, se você não é inscrito, se inscreva. Eu também quero agradecer você que acompanhou o meu vídeo até aqui. Quero agradecer também a todos os meus inscritos que acreditam no meu canal. E a você também que não é inscrito, mas que acompanhou este vídeo até aqui. Pois é, pessoal. Então, finalizando aqui o vídeo. A aula de hoje foi essa. Eu espero que tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.